Durante esse trimestre nós estamos falando sobre esse tema aqui bem legal, vigilância, justiça e o culto a Deus. E aí, antes da gente iniciar aí a nossa aula, eu queria convidar os amados para uma oração. Pai querido, Pai amado, primeiramente eu te louvo e te agradeço por mais esse período que o Senhor proporcionou aqui para cada um de nós, aprendermos aqui um pouquinho mais sobre a Tua Palavra. Te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar este momento, venha abençoar essa aula, que o Senhor venha usar aqui a minha vida como instrumento em Tuas mãos para ministrar aquilo que o Senhor deseja falar à Tua igreja, a esses jovens. Pai querido, que o Senhor também venha preparar o meu coração e o coração de cada um deles para receber da Tua porção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Bom, se tiver alguém novo aí, até me apresentando, meu nome é Aislan Miranda, eu sou professor aqui da Escola Bíblica Dominical, ministro aula para os jovens, e nós temos aqui um tema bem legal hoje para tratar, né? Lembrando que durante esse trimestre, esses próximos 3 meses aí, nós vamos falar sobre os profetas menores. E hoje, tema de hoje, nós vamos falar a respeito do profeta Oséias, né? É a nossa lição 2, e aqui no tema da nossa lição diz assim, ó, Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Olha só, nós temos aqui até a presença do Dr. William. Glória a Deus. Muito obrigado aí, amado, por estar participando da nossa aula. É um amigo meu, advogado também, e seja bem-vindo. Bom, o livro de Oséias é um livro curto, mas um livro que tem muita coisa ali registrada acerca da vida dele, do ministério dele. Então é óbvio que durante aqui uma aula de 35 minutos ficará muito difícil abordar tudo aquilo que consta nesse livro, né? Mas eu queria aqui já deixar um incentivo para você, jovem, fazer a leitura do livro de Oséias. São 14 capítulos, bem curtinho, então fica aí como lição de casa para fazer essa leitura completa. Aqui vale registrar que o livro de Oséias, ele traz assim lições e mensagens assim muito, mas muito importantes para o tempo em que vivemos hoje. Esse é um livro que fala exatamente com o momento em que estamos vivendo agora, né? Lá tem até um termo que é muito falado, às vezes a gente ouve pessoas falarem, ouve isso ser falado em ministrações, que é: o meu povo perece por falta de conhecimento. Esse é um termo que está lá registrado no livro de Oséias. E quando Oséias fala, inspirado por Deus, o meu povo perece por falta de conhecimento, ele está falando justamente do conhecimento de Deus. Quando as pessoas deixam de adquirir esse conhecimento de Deus, e aqui vale, mais uma vez, reiterar que esse conhecimento ele vem a partir da leitura da palavra dele, por isso o incentivo para fazer a leitura do livro de Oséias. Então, quando falta esse conhecimento, infelizmente, a consequência mais imediata é essa, é o povo perecer, né? Então, fica aí esse incentivo para você fazer a leitura completa do livro de Oséias. Mas vamos aqui falar um pouquinho a respeito desse livro, cheio de lições. E aqui eu começo com uma leitura bíblica, né? Nós vamos fazer aqui a leitura do capítulo 2. Eu quero ler com vocês o verso 1 e o verso 2 do capítulo 2. E também eu vou ler do 14 ao 17. Se você tiver aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia para acompanhar essa leitura. Aqui diz assim, ó, Oséias capítulo 2, verso 1. Dizei a vossos irmãos, Ami, e a vossas irmãs, Ruama, contendei com a vossa mãe, contendei porque ela não é a minha mulher, e eu não sou o seu marido. E desviei ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos. Pulando para o verso 14, diz assim, ó, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração.
e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor, por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E aí no verso 17 diz, e da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. Então aqui fala de dois momentos, duas situações ali vividas por Oséias juntamente com a sua esposa. O primeiro fala desse casamento que Oséias teve, desse rompimento de casamento que houve ali entre Oséias e sua esposa, né? E o segundo momento fala sobre um momento em que Oséias vai lá e resgata novamente a sua esposa da prostituição ali, simbolizando uma reconciliação. O nosso textuário é o verso 2 do capítulo 2, onde fala: contendei com a vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido. E desviei ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos. É isso daí. Bom, aqui, para essa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma divisão. Eu pretendo fazer essa ministração dividindo a aula em duas partes. A primeira parte, nós vamos fazer aqui um panorama geral, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo aqui, né, na vida de Oséias. E aí eu vou fazer um panorama geral para a gente ter essa compreensão histórica do que aconteceu ali. E depois a gente vai partir para as lições práticas. Até porque é muito importante conhecer da palavra de Deus, é muito importante conhecer daquilo que está registrado na palavra de Deus, mas mais importante ainda é a gente adquirir as lições que essa palavra traz para nós vivermos. E volto a repetir, Oséias é um livro que foi escrito por Deus, né? Ele é inspirado por Deus e ele é muito, mas muito útil para o tempo em que vivemos hoje. Ele traz lições muito importantes para as nossas vidas nos tempos de hoje, sobretudo a de nós jovens, né? Então vamos lá. Primeiro ponto, esse livro foi escrito pelo próprio profeta Oséias. Oséias era um profeta, faz parte ali dos profetas menores, né? Amanda explicou isso na primeira aula. E inspirado por Deus, né? É uma escritura divinamente inspirada por Deus. O significado de Oséias é salvação. Alguns tratam Oséias como se ele fosse o profeta da graça, né? É muito importante porque a vida de Oséias simboliza muito isso, né? A graça de Deus, né? Acredita que ele profetizou por 38 anos e provavelmente escreveu esse livro em Judá, por volta de 722, 721 a.C. Antes do ministério profético, ou seja, bem antes, aqui vale lembrar que ocorreu uma divisão no reino de Israel, né? Israel, ele primeiro iniciou um tempo de de monarquia, né? Onde foi estabelecido reis para governar aquela nação. Isso começou ali com Saul, né? Um rei ali escolhido pelo povo. Depois, na sequência, veio Davi, depois veio Salomão. Quando Salomão morreu, né? E a sucessão seria para o seu filho Roboão, esse filho de Salomão ele não foi aceito pelo povo. E aí, a partir dali, houve uma divisão, onde aquele povo, ou sendo até mais específico, das 12 tribos, 10 acabaram elegendo Jeroboão I como o novo rei. E Roboão continuou apenas reinando sobre 2 tribos. Então houve essa divisão, onde muitos falam que é Reino do Norte, Reino do Sul, Israel, Judá. Então teve essa divisão ali na nação de Israel, né? E aí, a partir dessa divisão, a coisa desandou. O povo de Israel praticamente entrou em um declínio. Se envolveu com pecado, se envolveu com
com a prostituição, se envolveu com o adultério espiritual, com a idolatria, começou a se envolver com tudo aquilo que é contrário aos ensinos de Deus, aos mandamentos de Deus. E aí virou essa desordem. Então, a partir dessa desordem, já ali sendo fato na vida daquelas pessoas, foi onde surgiu os profetas, né, para, de um certo modo, denunciar esse pecado ao próprio povo. Então, os profetas, ele tinham muito essa missão, a missão de trazer uma mensagem de Deus para dizer para esse povo, vocês estão pecando, vocês estão fazendo a coisa da maneira errada, vocês estão entrando nesse declínio, né? Algumas considerações importantes daquela época. Então, primeira delas, que eu destaquei aqui, que é importante para a nossa aula de hoje. Era um povo dominado por riquezas. A partir desse momento que houve essa divisão, houve também uma prosperidade, sobretudo com relação a essas 10 tribos, né? E só que o que acontece? O povo começou a se corromper através dessas riquezas, né? Eles começaram a ser dominados pelas riquezas, né? E isso acabou gerando corrupção, inclusive entre as lideranças religiosas, né? Houve também a idolatria. Foi construído bezerros de ouro, espalhado pela cidade. Então as pessoas começavam a prestar culto a imagens e esculturas, né? Então houve ali também uma prática muito grande da idolatria. Uma outra coisa também que a gente pode destacar que aconteceu naquele momento foi a prostituição, inclusive dos jovens, né? Então havia ali muita prostituição, mulheres, inclusive mulheres casadas que começavam a praticar o adultério, né? A trair os seus maridos. Então tinha ali um grande problema de infidelidade. E para você ter ideia, né? O adultério, ele era, assim, de uma forma muito firme, combatido pela própria lei de Moisés, né? Que veio bem antes. Mas aquele povo acabou voltando a ter essas práticas e considerando como se não fosse uma transgressão à lei de Moisés, ou seja, era uma prática que acabou se tornando comum sobre aquele povo, né? E esse povo passou, então, a se envolver de uma maneira assim, muito forte com o pecado, abandonando completamente a fé, abandonando completamente aquilo que é ministrado pela palavra de Deus, aquilo que é orientado pela palavra de Deus. Em outras palavras, esse povo abandonou a Deus. Essa é a verdade, né? Em outras palavras, esse povo simplesmente abandonou a Deus. Então, entrando aqui em algumas questões pontuais registradas aqui no livro de Oséias, do capítulo 1 ao capítulo 3, fala sobre a vida pessoal de Oséias, fala o momento em que Oséias foi casar com uma mulher prostituta, né? E Deus usa a vida pessoal de Oséias para mostrar para aquele povo o que estava acontecendo diante da aliança que Deus tinha estabelecido com eles. Então, Deus representa a santidade, né? E firmou uma aliança com aquele povo, né? Tinha uma aliança estabelecida entre Deus e aquele povo. Só que aquele povo resolveu trair Deus, resolveu tratar essa prática de infidelidade, de adultério, que a gente chama muito de adultério espiritual. Então esse casamento de Oséias com uma prostituta, né? Uma mulher que depois trai Oséias, né? Adultera, pratica ali o ato de infidelidade, ocorreu justamente para mostrar aquele povo, através da vida de Oséias, o que estava acontecendo. Ou seja, Oséias representa ali uma figura santa, né? Porque ele era um profeta, e então ele se envolve com essa mulher pratica o adultério, se envolve com a prostituição, e isso mostra como que Israel estava tratando essa aliança com Deus. Porque semelhante a essa prostituta, Israel também pecou. Semelhante a essa prostituta, Israel também se corrompeu, acabou praticando esse adultério, acabou se envolvendo com essa prostituição espiritual, né? Ali também é registrado sobre os filhos
que eles tiveram, né? Oséias e sua esposa, que se chamava Gomer. E através desses filhos, Deus também acabou profetizando para esse povo. Ele indicou os nomes que Oséias deveria dar para esses filhos, e cada nome tem ali o seu significado. Então, o primeiro filho, Deus deu o nome de Jezreel, que significa Deus espalha. Aqui estava trazendo uma mensagem no sentido de que aquele povo iria sofrer consequências e iriam se dispersar, até por conta dos domínios que ocorreria naquela nação por outras nações inimigas, né? Os exilos, enfim. Aqui já era uma mensagem das consequências que ocorreriam com aquele povo por conta desse adultério espiritual. Depois eles tiveram uma filha, o nome dela era Loruama, e pela tradução bíblica, isso significa não amada, que também aí retrata que esse povo deixou de ser ali, entre aspas, amado por Deus, né? E tiveram também um terceiro filho, que se chamava Loame, que quer dizer não meu povo. Então, em outras palavras, Deus olhou assim para aquele povo, diante de todo aquele cenário de pecado, e falou: esse não é meu povo. Não é possível. Esse não é o meu povo. Esse não é aquele povo que eu resgatei da escravidão do Egito. Esse não é o meu povo que eu resgatei. Então, Deus usa a esposa prostituta e usa também os filhos para trazer uma mensagem para aquele povo do que estava acontecendo. Essa era a profecia dada ali. No capítulo 4, fala sobre as acusações formais que Deus traz ali contra Israel, inclusive lá onde traz aquela expressão: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Em outras versões fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, aquele povo, eles deixaram de conhecer a palavra de Deus, abandonaram aquilo que estava sendo instruído pela palavra de Deus. Dando prosseguimento, no capítulo 5, fala sobre o julgamento que teria sobre Israel, as consequências que ocorreriam sobre aquela nação. No capítulo 8, fala que eles semeiam vento e colhem tempestade, aqui fazendo menção sobre alguns pecados em específicos que eram praticados por aquele povo. Dentre eles, escolher seus próprios reis, ou seja, eles quebraram uma sucessão que foi estabelecida por Deus, quando eles rejeitaram o filho de Salomão. Então eles se sentiram no direito de escolher seus próprios reis, e não aqueles que eram estabelecidos por Deus, né? E sem falar também da questão dos ídolos, da idolatria, né? Ou seja, Deus praticamente foi substituído por imagens de escultura, por falsos deuses, né? E, enfim, acabou acontecendo tudo isso, todo esse cenário cruel na vida desse povo, né? Aqui alguém comentou: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Com certeza, esse povo acabou sendo destruído por falta de conhecimento. E essa é uma grande lição que eu falei no início da nossa aula, e vale aqui mais uma vez reiterar. Só existe uma forma da gente realmente não perecer: obtendo conhecimento. Ser sábio à luz da palavra de Deus não se trata de uma alternativa, mas é um mandamento. Deus fala em vários momentos: sejais sábios. Tem uma parte, por exemplo, lá em Efésios, que ele fala assim: sejais sábios e não nécios. Ou seja, não sejam ignorantes, principalmente naquilo que é ensinado aqui, na palavra de Deus. Não podemos ser ignorantes, porque se a gente for ignorante, a consequência imediata é essa: perecer, como foi aí mencionado em Oséias 4:6. Bom, dadas essas considerações, vamos para as nossas lições práticas, né? Destaquei aqui algumas. Como eu falei, o livro, assim, ele é repleto de muitas lições, tem muitas coisas que a gente até poderia depois debater, falar a respeito, principalmente sobre essa questão da aliança que houve ali entre Oséias e uma prostituta. Enfim, tem tanta coisa que aconteceu ali, né? Mas eu fiz aqui alguns destaques de algumas lições
que é importante a gente se atentar. A primeira dela é sobre a questão da apostasia. O que é uma apostasia, né? Apostasia é quando a pessoa conhece a verdade, ou seja, a pessoa tem o conhecimento do que está aqui escrito, do que é ensinado por Deus, porém ele abandona aquilo que aquilo que ele aprendeu, aquilo que foi ensinado pela palavra de Deus e volta a praticar o pecado. E esse povo que nós estamos falando aqui, da época de Oséias, ele simboliza exatamente isso, um cenário de apostasia. Por quê? Porque era um povo que conhecia a verdade. Era um povo que vinha sobre a verdade. Se você pega todo o histórico anterior, você vê um povo que foi ali resgatado por Deus. Esse povo viu o mar abrir. Esse povo foi tirado pelo próprio Deus da escravidão que eles sofriam lá no Egito. Esse povo andava pelo deserto e via coluna de fogo para aquecer seu frio. Via uma nuvem para proteger esse povo do calor e do sol ardente daquele deserto. Eles foram alimentados pelo manjar, que era assim, dado de maneira milagrosa pelo próprio Deus. Então, era um povo que conhecia a verdade. E aí, de uma hora para outra, esse cenário começou a mudar. Esse povo começou a se voltar para tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, para tudo aquilo que eles aprenderam. E isso é apostasia, né? Então, eles começaram a se corromper, vale aqui dizer que com coisas simples, ou seja, gente, é o próprio povo de Deus. Por isso que eu falo, é uma mensagem para os tempos de hoje, né? Sobretudo para o povo de Deus, para nós, para mim, para você, porque ele era o próprio povo de Deus. E o próprio povo de Deus foi gradativamente se corrompendo. Eles estavam em plena aliança e voltaram a fazer a prática do pecado, certo? Vale dizer, e isso a Bíblia deixa muito claro, né, que um abismo sempre chama outro. E a gente precisa tomar cuidado nos pequenos detalhes. Um abismo chama outro. Às vezes a gente começa com um pecadinho, às vezes a gente começa com uma coisa, isso não tem problema, isso não faz mal, isso é natural, isso faz parte da cultura, enfim. Aí começa, né? Aí daqui a pouco a pessoa está defendendo o pecado. O pecado vai se tornando natural na vida das pessoas, se elas começam a praticar ele. E foi isso que aconteceu aqui, né? E a prostituição e a imoralidade foram, aos poucos, se considerando coisas normais naquele cenário. A lei de Moisés, ela proibia a prostituição. Ela proibia o adultério. O adultério deveria ser pago com a morte. A mulher que adulterava, ela deveria ser até apedrejada pela lei de Moisés. E aqui, dentro desse cenário, passou a ser uma coisa normal. Do dia a dia, as pessoas começaram a reconhecer aquilo como se fosse uma coisa normal. E aí a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado por quê? Porque hoje é diferente. Fala pra mim, a prostituição, a imoralidade hoje, não tem se tornado uma coisa normal nesse mundo em que vivemos? A indústria de pornografia, por exemplo, é gigantesca. É uma das indústrias que mais rende dinheiro no mundo. Ela está ali, sendo comparada com grandes empresas de valor financeiro. Agora, por quê? Porque tem Ibope. É uma indústria de imoralidade que tem Ibope. E esse Ibope se dá por quê? Porque para as pessoas do mundo isso é natural. E muita gente acaba caindo. Porque às vezes começa com um videozinho, daqui a pouco está lá, envolvido em cenários de prostituição, de imoralidade. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Precisa ter muito cuidado com isso, porque começa assim, sutil. E aquele povo era de Deus e passou a não ser mais. Porque eles acabaram se deixando levar por essas coisinhas, por esses pecadinhos, até estar ali totalmente envolvido com o pecado, né? E até por se tratar da prostituição e das imoralidades sexuais, aqui vale dizer duas coisas. Primeiro, a Bíblia ensina que nós podemos resistir o diabo. Lá em Tiago 4,7 fala assim, resista o diabo e ele fugirá de vocês. Essa é a lição que traz lá em Tiago, capítulo 4, verso 7. Agora, quando se trata de imoralidade sexual, sabe qual é a orientação da Bíblia? A orientação da Bíblia é, fujam da imoralidade sexual. Ele não fala para a gente resistir, ele fala para a gente fugir. Então, aqui é muito importante, porque toda vez, e aqui eu estou falando para uma turma de jovens, toda vez que
existe dentro de algum cenário qualquer ato de imoralidade, sobretudo na questão sexual, é importante não ficar ali se achando capaz de lidar com aquilo, mas de simplesmente fugir, porque essa é a orientação que Deus dá. A questão envolvendo imoralidade, sobretudo a imoralidade sexual, a gente tem que fugir. Então, é uma lição que a Bíblia traz, né? Principalmente para os homens que às vezes são deixados levar pelo que vê, diferente um pouco da mulher. Se bem que, quando se trata de mulher, as mulheres também são deixadas a ser levadas pelo que vê. Isso quando se trata de bolsa, sapato, relógio, né? Ir pro shopping comprar, aí a mulher não pode ver essas coisas. Mas, brincadeiras à parte, a lição que a Bíblia traz é essa, tá, amados? Fujam da imoralidade sexual. Tá cheio de investidas do inimigo a esse respeito e fazendo muita gente cair. Fujam, isso é muito importante. Uma outra lição muito importante aqui, que eu destaquei é: de Deus não se zomba. Aquele povo zombou de Deus. E, amados, não dá para brincar de ser crente. Se tem uma coisa que não podemos fazer, é brincar de ser crente. Quando a gente estabelece um compromisso com Deus, quando a gente estabelece uma aliança com Deus, isso é para ser cumprido. E o que aquele povo fez? Fez o contrário. Aquele povo estava brincando de ser crente. E de Deus não se zomba. É certo que Deus ele nos dá a liberdade para fazermos escolha, mas nossas escolhas têm consequências. E essas consequências podem ser de vida, pode ser de morte, pode ser de bênção, mas também pode ser de maldição. Agora, Deus, e aí eu volto a repetir, né? O povo ele perece por falta de conhecimento. Deus nos revela a maneira certa. A maneira certa para que as nossas escolhas sejam escolhas que tragam vida, para que as nossas escolhas sejam escolhas que nos tragam bênção. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Lembre-se disso. O povo perece por falta de conhecimento. Mas conhecendo a verdade de Deus, amados, não tem como perecer. Outra lição. Corrupção. Aquele povo ele foi dominado pela corrupção. E então, assim, semelhante ao que acontece hoje, né? E isso acontece em diversas partes desse mundo. Houve um grande progresso naquela região, naquele momento ali, em que Oséias estava ali exercendo o seu ministério. Houve um progresso financeiro, um progresso de riquezas materiais, mas junto com isso houve esse problema, que é o problema da corrupção. Agora sim, aqui eu não estou querendo demonizar as finanças, o dinheiro, as questões materiais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe nenhum problema as pessoas serem ricas. Muito pelo contrário. Deus, ele quer que sejamos prósperos, inclusive na parte financeira. Agora sim, as pessoas possuírem riqueza não é pecado. Não é pecado as pessoas possuírem riquezas. Agora, quando as riquezas possuem as pessoas, aí sim, isso passa a ser pecado. E o que estava acontecendo com aquele povo era isso. Não eram as pessoas que estavam possuindo riquezas, mas as riquezas estavam possuindo aquele povo. Esse é o grande problema e essa é a grande diferença. Quando a Bíblia fala que a raiz de todos os males estão no amor ao dinheiro, vale dar essa atenção, que a raiz do mal está no amor ao dinheiro, ou seja, no apego. Quando você trata dinheiro como um senhor na sua vida. Esse é o grande problema, né? Então, Deus, ele faz assim, ele na verdade toma ações para que o seu povo seja próspero, principalmente na parte financeira. Agora, o que não pode acontecer é esse apego ao dinheiro, né? Outro destaque aqui é com relação à idolatria. A idolatria daquele povo não estava limitada só aos bezerros de ouro, isso vale lembrar. Porque às vezes quando a gente fala de idolatria, sempre vem aquela ideia do tipo, a idolatria é quando está ali adorando uma imagem, um ídolo, uma escultura. Não, a idolatria ela não se limita àquilo. Idolatria, eu costumo dizer que é quando Deus não é mais prioridade.
E aí eu vou além, né? É quando Deus não é mais exclusividade, né? Olha, vamos ver aqui, ó. O pessoal está comentando, ó. A Giovana colocou assim, ó. Não podemos dar brecha para o mundo entrar. Perfeito. Foi o que aconteceu com aquele povo. A Amanda colocou, aquele que considerar essas... Calma aí. O último versículo de Oséias resume a ideia do livro, Aislan. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Perfeito. Para aqueles que andam neles. Mas os rebeldes neles tropeçam. Perfeito. Perfeito mesmo. Exatamente. Isso praticamente resume tudo, né, Amanda? E a idolatria acaba sendo um tropeço. E como eu estava falando aqui, a idolatria ela sempre se configura quando Deus deixa de ser prioridade, quando Deus deixa de ser exclusividade. E no mundo em que vivemos, muitas pessoas passam a dar prioridade e exclusividade para muitas outras coisas. E essa é a grande lição, né? A gente tem que ter esse cuidado. Não podemos dar nem prioridade, nem exclusividade para outras coisas. Mas Deus é que é digno de tudo isso, né? Então Deus não pode passar a ser segundo plano. Isso está errado. Isso está errado. Quando Deus passa a ser segundo plano dentro das suas ideias, dentro das minhas ideias, isso é um grande erro. E isso é idolatria, né? E aqui vale fazer menção de Daniel, capítulo 1, verso 8, né? Eu até ministrei outro dia a respeito disso, né? Daniel ainda muito jovem, isso é o que tentando aqui resumir que está escrito lá no capítulo 1, verso 8, Daniel, ainda muito jovem, estava indo para uma terra que faria de tudo para afastá-lo de Deus. Mas a gente vive hoje numa terra onde tudo que acontece é para afastar todos nós de Deus. Agora, qual que é a lição dada por Daniel? Que ainda jovem, e até mesmo antes de ser levado para essa terra, ele estabeleceu uma aliança com Deus. E resolveu, ainda que naquela terra tivesse todas as contaminações que você possa imaginar, ainda que naquela terra acontecesse todas as atrocidades contrárias à palavra de Deus, Daniel decidiu manter essa aliança que ele fez com Deus, né? Continuar priorizando a Deus, continuar trazendo Deus como o exclusivo da vida dele, certo? Então ele, mesmo naquela terra, mesmo envolvendo em cenários políticos, mesmo envolvendo em faculdade, Daniel resolveu ser sal, Daniel resolveu ser luz, Daniel resolveu dar um bom testemunho, sabe? Que agrada a Deus. E aí, essa a lição que a gente também tem que trazer para os nossos tempos de hoje. Porque na faculdade, será que a gente está sendo sal e luz? Importante. A gente vai se deparar com tanta coisa, né? Tantas doutrinações, mas a gente tem que permanecer firme, sendo sal e luz, sempre colocando Deus como prioridade e exclusividade para as nossas vidas. E aí vale também fazer menção das companhias, né? Das rodas que estamos sentando, das conversas que estamos fazendo parte, né? A gente sempre tem que dar esse bom testemunho. Sabe, a gente infelizmente vive nesse mundo, que é um mundo de pecado. Mas a gente pode permanecer firme e sendo perfeitamente fiel a Deus, assim como Daniel foi. E aí, para finalizar, no capítulo 14, né, fala que Israel voltará para Deus. Aqui fala sobre a misericórdia de Deus, né? Misericórdia que Deus sempre tem para conosco, né? Deus sempre dá ali, né, saída para que nós possamos voltar para Ele, para que nós possamos trazer Ele para nossas vidas como exclusivo, como prioridade. E aí, para encerrar essa aula de hoje, eu não poderia deixar de fazer menção de João 3,16, que é um versículo, acredito que todos vocês conhecem, e diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É graça, amor. É graça, amados. Amados, nenhum de nós merecíamos, mas assim, é pura graça. Agora vale lembrar também que é uma graça que não foi de graça. Jesus morreu numa cruz. A nossa aliança foi estabelecida, sabe? Então assim, a gente tem que levar isso na nossa consciência.
é uma graça que não foi de graça. Foi pago pela própria vida. O Senhor Jesus derramou seu sangue naquela cruz em nosso favor. Então, que sejamos firmes nessa aliança. Que nenhum de nós caia nesse tropeço que aquele povo caiu, né? Que possamos entender e compreender tudo isso, toda essa aliança que foi estabelecida por Deus em nosso favor. E com certeza Deus vai nos abençoar, porque no próprio livro de Oséias ele deixa isso claro, né? Ele deixa isso claro. E a própria Amanda falou aí, né? Fazendo menção do último versículo acerca dos sábios, né? E os sábios é aquele que busca compreender aquilo que está registrado na palavra de Deus. Porque a sabedoria, ela vem do temor. E esse temor está muito envolvido aqui, ó, no que está escrito na palavra de Deus. Amém, amados? Bom, era essa a nossa aula. Acho que deu para dar um panorama legal, mas fica a dica, faça a leitura de Oséias. Tem muita coisa legal ali que a gente pode aprender. Eu vou fazer uma oração pela aula de hoje, abençoando cada um dos amados. Durante essa oração eu também vou orar pelas contribuições referente aos dízimos e às ofertas que forem aí colocados pelos amados para contribuir com o reino, tá bom? Pai querido, Pai amado, obrigado por essa ministração. Que o Senhor, meu Deus, venha continuar a falar aos nossos corações. Que o Senhor, meu Deus, venha nos ajudar sempre a entender a Tua palavra. Porque como o Senhor mesmo ministrou, a gente precisa conhecer a Tua verdade, Senhor. A Tua verdade é o suficiente para que nós tenhamos uma vida próspera, para que nós tenhamos aqui uma vida digna diante do Senhor. Que o Senhor continue, então, a falar aos nossos corações em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoe a cada amado que está aqui presente em nossa aula. Abençoe, meu Deus, cada um dos irmãos. Traga a cada um deles a Tua bênção, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu quero também te louvar e te agradecer pelas contribuições que são feitas por cada amado em Tua obra. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor também venha prosperar a cada um na parte financeira. E eu me despeço aqui abençoando a cada um deles com a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Era isso a nossa aula. Deus abençoe. Não percam a nossa próxima aula. Com certeza tem muita coisa legal ainda para a gente aprender. E até a próxima. Tchau, tchau.